dando continuidade, vamos falar um pouco sobre os fundamentos do processo de seleção. Então, vocês estiveram estudando a medicina baseada em evidências, a farmacologia baseada em evidências. Então, se vocês verificarem, nós temos critérios científicos para poder pegar e selecionar um medicamento. Eles são a base do que eu vou fazer para poder selecionar um medicamento. É fundamental que um medicamento, ao ser selecionado, tenha esse critério científico. Existe evidência de que ele realmente é a opção necessária e a opção indicada para um determinado agravo em saúde. Muito bem. Só que esse produto tem um custo. Então, eu vou ter que levar em consideração, quando estou vendo todos aqueles medicamentos que cumprem com um critério científico, qual é o que tem a melhor forma de se apresentar economicamente. Eu tenho que ver esse critério também. Por outro lado, eu não posso jamais subordinar os meus interesses ao interesse econômico. Comprar um medicamento mais barato, porque ele ou é mais barato, e não porque existe uma combinação entre critério científico e critério econômico, eu estou rompendo com um princípio, meu princípio bioético. Eu tenho que estar na defesa do consumidor. Eu tenho que estar na defesa do usuário do SUS. Então, o equilíbrio para fazer o fundamento do processo de seleção é critério científico, critério econômico e jamais não perder de vista os princípios bioéticos. Através disso, eu posso pensar na seleção do medicamento. Quando eu faço a seleção do medicamento, eu também já tenho que pensar um pouco no emprego racional. Esse medicamento, muitas vezes, quando eu faço a seleção, é possível utilizar ele de forma racional? Ele facilita, por exemplo, esse medicamento se pode utilizar, no mínimo, 6 vezes ao dia. Se deve utilizar, no mínimo, 6 vezes ao dia. O outro, 1 vez ao dia. Será que 6... E o preço é quase igual. Será que eu não tenho que pensar, puxa, mas é melhor utilizar racionalmente esse produto, então, que se utiliza 1 vez ao dia, é melhor que o de 6 vezes ao dia? Tem que pensar na vida das pessoas e como é essa racionalidade para ele. Muito bem. Então, quando eu penso no critério científico, eu tenho que ver os graus de evidência e as recomendações para se utilizarem esses medicamentos. Vou ter que fundamentar e vou ter que dizer como é o meu grau de evidência. O que eu aceito? Então, tem que ver, olha, só ensaio clínico para determinados medicamentos ou meta-análises. Mas em alguns tratamentos, que às vezes eu não tenho esse grau de evidência. Por exemplo, vamos falar aqui também de outra questão. E se eu tiver que ver um diagnóstico? Às vezes eu tenho, um estudo de coorte que avalia ele e não um ensaio clínico. Muitas vezes eu tenho doenças que esse registro dele vai de outra maneira, como para HIV. Por que isso? Porque existe uma premência para que se trate, e se eu tenho alguma evidência, como o FDA diz, eu tenho que liberar antes esse medicamento para que seja utilizado e vou manter uma melhor visão sobre ele. Isto aqui vocês podem achar, se vocês entrarem no FDA americano, lá ele tem uma classificação. E ele diz quando esse medicamento é uma evolução de uma molécula, por exemplo, é algo novo, algo fantástico para se utilizar, e outros que não. E outros que são comuns, simplesmente é uma modificação que não traz nada, melhora alguma coisa. Então, as classificações via critério científico também são importantes da gente analisar. E os medicamentos HIV está lá. Olha,
o melhor seria, então, que esse medicamento fosse para o mercado, porque ele tem uma tendência realmente a trazer algo de bom. E lá está na classificação, que são medicamentos para AIDS que foram liberados. Então, gente, olhem muito bem as recomendações sobre os graus de evidência. Como é que eu tenho que trabalhar isso? Isso é importante como fundamento do critério científico. Não se esqueçam. E quando nós estamos falando do racional, obter o melhor efeito, com o menor número de fármacos possíveis, durante o período mais curto possível e com um custo razoável. Então, quando eu vejo a evidência, se tem um bom ensaio clínico ou uma meta-análise, para comparar um medicamento ou outro, qual é o melhor efeito? O que teve um benefício maior com menor risco para a população. E aí, comparo um com o outro, quanto também eu tenho de cura, ou então de controle de uma doença. Então, tem que ver isso. Eu comparo um com o outro. Menor número de fármacos. Será que eu tenho que associar? Um associa, o outro não associa? Porque se não deu efeito aqui, às vezes eu tenho que associar o outro. E esse outro que eu tenho que associar, como é? Então, às vezes eu tenho que, em alguns tratamentos, ver isso. E qual é o tempo de tratamento para que eu consiga o efeito? E um custo razoável. Então, não é só pegar o custo de um comprimido. O custo é bem maior do que isto. Tem todas as variáveis, se é um injetável, se eu vou ter que utilizar uma solução parenteral, se eu vou ter que utilizar uma seringa de tal tipo e depois transpor para dentro do frasco do soro, da solução parenteral. Pense nisso. Então, o racional também tem que ser levado em consideração. Bom, depois que eu tenho um comprometimento sobre isso, que eu tenho um conhecimento sobre isso, nós temos que estabelecer as políticas nacionais ou da sua instituição. Políticas nacionais, aqui estamos falando que a política em nível federal, em nível estadual e municipal. E aí os critérios que devem ser vistos. Qual é o critério para a utilização racional de medicamentos? O que nós entendemos? Aceitamos isso? Nós queremos diminuir custos de tratamento, sim, para que todos possam ter direito ao seu tratamento. E não como se vê hoje às vezes. Como gestores, somos responsáveis por fazer isto. Se eu consigo colocar à disposição alguns medicamentos, eu tenho que pensar que às vezes eu tenho que fazer controle do uso desses medicamentos. Se eu consigo estabelecer uma política sobre o controle do uso desses medicamentos, é muito bom. Principalmente para tirar fora alguns interferentes. Aqueles interferentes de pressão da indústria, de pressão por prescrição, de achar que às vezes é a saída para uma determinada doença, mas não se tem nenhuma evidência. A academia está aí para fazer essas análises. Então, muitas vezes o controle é quando eu faço um protocolo. Vocês vejam os protocolos de medicamentos especiais. Ali se tem uma forma de começar a fazer o controle do uso. Ou então, um estudo de utilização de medicamento, que vocês já viram, que pode ser feito. Isso é importante. Outra questão tem que estabelecer informação correta. Se eu puder ter em mãos um formulário que me dê as informações sobre o uso do medicamento, que esteja na nossa língua pátria e que eu consiga entender o que está ali, é ótimo. Então, eu tenho que ter a informação correta. Por que quem está estabelecendo a política não o faz também? Na questão do acesso à informação. Isso é importante. Bom, além disso, eu tenho que pensar no aumento da qualidade terapêutica. Como é que é a qualidade da nossa terapêutica? Será que eu faço um controle dela ou não? Nunca se esqueçam. Qualidade terapêutica está envolvido. A estrutura está envolvido. O processo e o resultado. E a soma deles me dá o resultado global em saúde. São os princípios de Dona Bédia. Convido vocês a darem uma olhada nesse autor.
É muito importante essa maneira de se abordar essa questão da qualidade terapêutica. No momento que se tem uma política, o que eu vou fazer com essa política? Bom, eu tenho que traçar diretrizes. E as diretrizes em cima dessa minha política me diz que eu devo nomear uma comissão de indivíduos competentes e que tenha um envolvimento com a política de medicamentos essenciais. Isso é básico para que a gente possa trabalhar. E muitas vezes, se vocês pegarem a nossa Rename, vocês vão ver lá, olha, existe uma comissão que foi nomeada de especialistas que são de várias instituições e quem é o representante. E colaboradores também que ajudam a fazê-la, a constituí-la. Bom, então, existe a necessidade de nomear uma comissão de indivíduos e que sejam competentes para dar os critérios científicos, econômicos e o fiel da balança, a questão dos princípios bioéticos, que pode ser alguém da comunidade. Por que não? A comunidade não participar e não ver como é que se está selecionando, qual é a política que se tem. Depois se faz, então, uma diretriz de que toda a seleção de medicamentos deve ser baseada na avaliação de benefício e inocuidade. É óbvio que nós queremos o benefício, e não que se compre determinado medicamento que se diz que ele é o melhor. Depois, nós temos que utilizar uma linguagem comum, a denominação comum brasileira ou mesmo a denominação comum internacional, porque muitas vezes, já que nosso sistema é único de saúde, às vezes nós temos que atender pessoas de outros países, nossos co-irmãos latino-americanos que estão aqui, ou mesmo de outro país, que não da Latinoamérica. E a gente tem que pensar um pouco na denominação comum internacional. Mas quando eu vou fazer a minha seleção, é óbvio que eu tenho que utilizar a denominação comum brasileira. Depois, eu tenho que ter regulamentos para controle de qualidade do uso dos medicamentos em todos os níveis. Porque, às vezes, a gente vê um município que faz assim, faz uma seleção de medicamentos para o hospital e uma seleção de medicamentos para atenção primária. Por que não tem uma única política? E aí diz, esses, e junta as duas comissões até, para que não aconteça aquilo, na atenção primária prescreveu hidroclorotiazida. Só que lá no hospital selecionaram também um diurético tiazídico, só que é clortalidona. Aí o paciente já pensa que é tudo diferente, fica intranquilo. Por que eu não posso ter a mesma? É uma questão de nível até, de se conversar, de dialogar. Bom, também se tem que ter uma política de que, olha, a gente verifica custos, a gente dá uma olhada nos custos. E restrição de uso, nível de conhecimento, complexidade de atendimento ou procedimento, ou mesmo custo. Porque, às vezes, se pensa assim, eu vou dar tal antibiótico, tal antimicrobiano, e ele não é o de primeira escolha, e ele é um mais caro. Por que, se eu tenho uma primeira escolha, e eu poderia utilizá-lo? Então, tem que se ver qual é a restrição para uso. E tem alguns medicamentos que o melhor é que um especialista o utilize, e não que fique à disposição de todo mundo. Tem que se dar uma olhada nisso. Então, isso é uma diretriz de como a gente vai trabalhar. Bom, depois eu tenho que pensar, as doenças devem ter diretrizes também para seu atendimento. Qual é a influência da enfermidade na comunidade? Será que eu tenho que tratá-la rapidamente? Ou então, quais são as condições socioeconômicas, às vezes, para utilizar um determinado medicamento que necessita prepará-lo de uma determinada maneira e eu não o consigo? Será que eu vou ter que ter isto? Vamos pensar assim, eu tenho que fazer diálise. O paciente é um candidato à diálise. E aí
ele poderia fazer diálise peritoneal, só que as condições socioeconômicas dele não permitem. Por quê? Porque ele mora numa favela, não tem uma pia dentro de casa, não tem um banheiro. Quais são as condições de higiene? Então, será que eu também tenho que ter a outra diálise? Como é que é? Então, é um exemplo mais rebuscado, mas às vezes acontecem pequenos problemas para a gente, e a gente deve ter uma diretriz para isso. E uma diretriz que nós viemos marcando, repetindo, para que entre pelos poros, para vocês nunca se esquecerem: benefício maior que o risco. É isso que eu tenho que selecionar, sempre. Bom, e se eu tenho equivalentes terapêuticos? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que selecionar o mais estudado e com as melhores características farmacocinéticas. E ainda por cima, se der para ter produção local ou alguma estabilidade, a estabilidade dele é mais favorável, eu tenho que pensar nisso. Então, esses pontos me ajudam a verificar dos equivalentes terapêuticos qual deles é que eu vou solucionar. Muito bem, fiz a minha seleção de medicamentos. E agora? Revisem. Pelo menos a cada 2 anos. A ciência muda, o conhecimento muda, a evidência muda. Então, tem que pensar nisso. Não é algo fechado. Morreu, está pronto, não se toca mais, não é intocável. Não, é tocável sim. É tocável, é visto, esse medicamento não serve mais. As evidências que mostravam que esse medicamento era ótimo para tratamento, hoje em dia demonstram que ele não é tão bom assim. Muito bem. Medicamentos novos, vou introduzir eles, calma, só se ele for vantajoso. Eu tenho que ter realmente a busca da evidência de que ele é melhor que o outro. E não se esqueçam, às vezes ele aparentemente é mais vantajoso porque não tem estudos suficientes sobre ele. Deem uma olhada nisso. Bom, uma diretriz básica. As pessoas têm a mania, porque isso parece mania, pegam uma seleção de medicamento e copiam ela. Copiam. É mais fácil, né? Não. A diretriz é: eu tenho que basear a minha seleção nas necessidades do meu local ou da minha instituição. Ah, mas não é melhor às vezes pegar, mas existe uma relação nacional de medicamentos. Sim, aqui tem todo um trabalho. Aqui foi feito um trabalho. Mas eu tenho que pesar um pouquinho, que às vezes foi lançado em 2010. Mas quando é que ela foi feita? Será que eu não tenho algo novo, alguma evidência nova? E será que esses medicamentos são os necessários para a minha cidade? Será que eu não tenho outros dados epidemiológicos que me demonstram que eu necessito de outros medicamentos também? Eu não sei. Eu tenho que ter como diretriz não copiar, mas avaliar. Posso partir de algo que existe, sim, mas avaliando e vendo, na minha instituição eu necessito, na minha cidade eu necessito, no meu distrito eu necessito. Vamos citar Madrid. Madrid, uma cidade muito grande, que tem seleção de medicamentos por zonas, distritos sanitários que se equivalem. Por quê? Porque em uma tem muito mais idosos, na outra tem mais crianças e necessitam, às vezes, de medicamentos diferenciados, numa mesma cidade. Isso é uma boa política. Isso é seguir uma diretriz, basear segundo as necessidades locais. Também não adianta de nada fazer a seleção. Estou lá com a seleção, com o meu livrinho. E se eu não tenho uma administração logística em condições? Se não existe um medicamento à disposição, vocês acham que os profissionais da saúde e os pacientes vão acreditar numa relação? Não. Então, eu tenho que fazer uma administração logística muito boa, um gerenciamento de estoque muito bem feito, para que não chegue ali, a pessoa entra na fila e não tem. Está faltando por quê? O que aconteceu? Bom, além disto,
cada vez mais se faz pesquisa clínica. E se eu vou aceitar pesquisa clínica no meu município, ou mesmo farmacêutica, ou epidemiológica, tenho que ter uma diretriz. Deve haver uma comissão de ética e uma comissão de pesquisa que analise. Fazer pesquisa só por fazer pesquisa não interessa. O que interessa é que se faça uma pesquisa clínica ou uma pesquisa farmacêutica ou epidemiológica que venha dar sustentação à nossa seleção de medicamentos, por exemplo. Se eu tenho dúvidas, por que não fazer? E aqui, por que não me associar à academia? Por que não também dizer, vamos abrir as portas? Às vezes se fala, a academia é fechada, ou então a própria gestão é fechada. Por que nós não podemos fazer isso? Nós temos que fazer. Então, o ideal é que tenha uma diretriz que, para quem quiser fazer pesquisa clínica, ou saiba como proceder. Quer fazer uma pesquisa sobre formas farmacêuticas, que saiba como fazê-lo. Ou uma pesquisa epidemiológica. Bom, depois eu tenho que elaborar, tem que ter uma diretriz. Como é que vai ser esse meu guia? Como é que vai ser o meu formulário farmacoterapêutico? Vou apresentar só uma relação? Ou vai ser um guia verdadeiro, onde eu tenho uma pequena monografia para o uso do medicamento? Então, tem que ver como é que eu vou fazer essa elaboração. Muito bem. Chegamos, então, ao final da nossa questão de diretrizes.